pedido da tia Carla para poder fazer uma oração aqui para vocês. Então, todo mundo fechando os olhinhos para a gente começar a nossa oração. Senhor Deus, obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Abençoe os professores, a EBEC, o pastor, todo mundo da EBEC, Senhor. Abençoe também os alunos. Obrigado por mais um dia de vida, Senhor. E dai sabedorias para os professores, para os alunos, para o pastor também. Que os professores continuem ensinando cada vez mais a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Aqui mais uma vez a tia Lu com vocês. Vamos dar continuidade ao livro de Isaías. A semana passada nós demos início ao Isaías 1 e hoje nós vamos dar continuidade. A gente vimos que o profeta Isaías, ele teve a dura missão de levar a mensagem ao povo de Judá. O povo de Judá estava longe de Deus, estava fazendo todas as práticas abomináveis, né, a Deus, né, que Deus rejeita. Então, o profeta Isaías, ele recebeu essa missão de transmitir a palavra, né, palavra dura ao povo de Deus. Então, para começarmos, vou ler um versículo que se encontra em Isaías 1:4. Em Isaías 1:4, a palavra de Deus nos fala: "Ah, nação pecadora, carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos da corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e a rejeitaram." Olha que versículo. O povo, eles abandonaram a Deus. Como que eles abandonaram a Deus? Deus deu uma ordem para eles, né? Deus falou para eles que eles não podiam se misturar com outras nações quando eles entrassem na Terra Prometida. Ele não podia se misturar com outras nações. E Deus disse que ia expulsar aquelas nações. Deus fala também que quando eles tomassem posse, Deus ia expulsar diante dele muitas nações, né? Para que eles não fizessem pacto com eles, para que eles rejeitassem esse povo, para que eles não fizessem nenhum tratamento com eles e que nem tivesse nem piedade deles. Olha só o que foi que Deus falou para o povo de Judá. E aí? O povo de Judá fez o quê? Tudo o contrário do que Deus falou. O povo de Judá, eles foi caracterizado por Deus como nação pecaminosa. Ou seja, foi assim que Deus escreveu o seu povo amado, que antes seguia e obedecia, como nação pecaminosa. É duro, né? Nação pecaminosa. Foi assim que ele descreveu aquele povo santo que antes seguia, obedecia e temia a ele. Então foi assim que ele descreveu aquele povo, né? O povo de Deus, o povo de Judá, ele perdeu toda a santidade quando misturou-se com outras nações pagãs, né? As nações pagãs adoravam-se outros deuses. O povo de Deus também começaram a adorar outros deuses. Outras nações pagãs, eles praticavam todo tipo de pecado que era abominável aos olhos de Deus. O povo de Deus, em desobediência a Deus, fez o quê? Começou a fazer também essas práticas de pecado. Toda prática de pecado que Deus rejeita, que abominava ao Senhor, eles faziam. Todos, né? E aí, o profeta Isaías, ele ficou revelou ao povo a indignação de Deus contra toda aquela atitude deles, né? Além do povo se ter misturado com outras nações pagãs, adorar outros deuses, fazer pecados horríveis, né, que feriam a santidade de Deus, eles ainda iam ao templo fazer sacrifícios para Deus, né? E eles faziam essas cerimônias religiosas sem arrependimento.
ou seja, sem fé, sem pureza de coração, porque eles não eram mais um povo separado de Deus. Eles não eram. Por quê? Porque eles estavam em desobediência, estavam cometendo todo tipo de pecado abominável a Deus, né? E Deus, ele não aceita adoração de pecadores que não seja de pecadores limpos dos seus pecados. Deus não aceita. Deus não aceita nem o meu pecado, nem o seu. Ou nem um sacrifício meu, nem seu. Se a gente não for limpo de coração. Se a gente não for limpo dos nossos pecados por Ele. Né? Sem antes o sangue do Senhor Jesus Cristo limpar, né, todo o pecado que há no nosso coraçãozinho, toda sujeirinha, né? Então, Deus não aceita se nossa vida, se nosso coração não for transformado. E o povo de Israel, ou o povo de Judá, com todo o pecado, eles ainda iam no templo, eles ainda adoravam, faziam toda a cerimonial e ritual religioso. Mas era inútil. Era inútil. Por que era inútil? Porque o coração deles já estava longe de Deus. E eles, essa imagem do pecado do povo de Judá, Deus, ele caracteriza como tumores que fedem, né? Como feridas que precisam ser enfaixadas para ser curadas. Deus enfatiza o pecado como imundícia. Ferida cheia de pus. O pecado, Deus caracteriza como doença. Como doença. Né? Então, essa é a imagem do pecado. O pecado adoece todo o corpo. O pecado adoece a alma e o coração e nos separa para longe de Deus, que é santo, que é puro. O pecado, ele faz isso nas nossas vidas. Ele adoece a nossa alma, ele adoece o nosso coração e nos leva para longe de Deus. E o único que pode sarar, o único que pode limpar toda essa doença, todas essas feridas que é o pecado, que o pecado faz na nossa vida, o único que pode limpar é o Senhor Jesus Cristo. E isso foi revelado através do profeta. O profeta Isaías falou isso para ele, né? Que só Deus podia limpar aquela enfermidade deles. Tem um versículo na palavra de Deus lá em Isaías 53 que fala: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Deus, ele estava chamando o povo de Judá ao arrependimento, a um retorno para ser novamente um povo puro, separado, para ser a luz deste mundo e representante de Deus. Né? Deus, ele estava chamando ao povo ao arrependimento. Isaías, ele apontou os pecados específicos do povo, né? Que era prostituição espiritual. O povo de Judá estava praticando todo tipo de pecado abominável. E o profeta Isaías, ele recebeu essa grande missão de ir lá apontar o pecado do povo. Não era ir lá apontar por ele mesmo, né? Ele ia lá, a mensagem do Senhor, ele apontava o pecado do povo, né? Deus usou o profeta Isaías para falar ao povo, como Deus também mostrava a solução para aquele povo. Arrependei-vos, volta à santidade de Deus, volta a ser luz do mundo, volta a ser representante dele. Então, o profeta Isaías, ele recebeu essa mensagem e ele transmitiu ao povo.
E não foi nada fácil, eu creio, para Isaías ter levado essa mensagem. Mas o profeta não estava só. O Senhor Jesus Cristo estava colocando as palavras na boca do profeta Isaías. O profeta também, ele advertiu o povo que seriam castigados. Deus, ele não somente disse o que ia fazer com o povo, mas o porquê. Essa é uma característica fantástica do nosso Deus, né? Ele, como justo juiz, ele aponta o nosso pecado, diz o que vai fazer, né? E Deus, ele é um Deus perdoador, né? E o profeta Isaías, ele recebeu a autoridade de Deus para analisar os pecados vergonhosos do povo, que traíam a ira de Deus, que atraiu a ira de Deus sobre ele. Prostituição espiritual, abandono ao seu Deus, pacto de outra aliança com outras nações. Porque lá em Êxodo 23, a palavra do Senhor nos diz: não terás deuses além de mim. Não terás Deus além de mim, né? E tudo que Deus falou, eles faziam ao contrário. Deus diz: não terá Deus além de mim. Eles se misturaram com outras nações pagãs, eles adoraram outros deuses, eles foram se afastando de Deus. Este e outros pecados, né, do povo de Judá foram apontados pelo profeta. Deus, ele é um Deus onisciente, é um Deus onipresente. E olha, crianças, nenhum pecado fica escondido, ficam em secreto. Deus, ele tudo vê. Deus, ele tudo vê o que faz você e eu. Não há pecado oculto. Deus é um Deus misericordioso, gracioso, que ao mesmo tempo, né, que está ao nível da sua justiça, está também um nível de arrependimento. Desculpa, criança. Ao mesmo tempo que está ao nível da sua justiça, Deus viu o pecado do seu povo e chamou para o arrependimento, né? Deus viu o pecado do povo e chamou a se arrepender dos vossos pecados e serão cancelados os vossos pecados. Voltem para mim, voltem, que eu não irei castigar vocês. E Deus disse: ó, eu vou castigá-la se vocês não voltarem. O Deus de Israel, ele é um Deus misericordioso. Ele nos trata com amor e ele nos faz um convite para a salvação. Para nós que somos crentes em Jesus Cristo, devemos ter muito cuidado para não se misturar com outras pessoas que não têm a mesma fé que nós, né? As pessoas que não têm a mesma fé que nós, eles têm outros costumes, outras práticas. Isso é muito perigoso, né? Que nós possamos, crentes em Jesus Cristo, estar atentos à palavra dele, o que a palavra de Deus nos diz. E para vocês que não são crentes em Jesus Cristo, Deus o convida, Deus o chama. Deus está a todo tempo: arrependei-vos dos seus pecados, arrependei-vos dos seus pecados, né? E eles serão cancelados. Deus, ele faz um convite à salvação todo dia, né? Para que nossos pecados sejam cancelados, né? E Deus, ele nos purifica, né? Ele nos purifica de toda injustiça, de todos os nossos pecados. Se a gente estiver disposto a obedecer a ele, a palavra do Senhor fala, né, como advertiu o povo de Judá: comeremos o melhor desta terra. A palavra do Senhor também, através do profeta, advertiu o povo de Judá: se vocês me obedecer, vocês terão o melhor dessa terra. Mas, se resistirem e se rebelaram, serão devorados, ou seja, serão castigados. Então, a consequência da desobediência do povo de Judá foi que Jerusalém está em ruína e o povo de Judá foi caído.
Por quê? Porque as palavras dele, as ações daquele povo foram totalmente contra o Senhor, desafiando a sua glória, presença gloriosa. O profeta Isaías, ele levou a mensagem do povo, ele apontou seus pecados, ele conscientizou aquele povo da adoração falsa, mas também ele chamou o povo ao arrependimento. Ele chamou o povo a voltar para os caminhos do Senhor, né? O castigo para o pecado foi previsto e prometido. Nós que somos salvos, precisamos aprender, né? Precisamos aprender com Deus, precisamos estar atento à palavra de Deus, aprender a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, né? Para que a gente não venha andar em desobediência, para que a gente não venha fazer aquilo ao contrário que o Senhor fala, né? E minha oração, como já falei anteriormente, para vocês que não são crentes, que possam reconhecer, possam orar, né, pedindo para o Senhor Jesus Cristo entrar em seu coraçãozinho, né, tirar toda a sujeirinha e que possam se arrepender dos seus pecados, né? Que Deus, ele perdoa. Se a gente orar, convidar o Senhor Jesus Cristo para morar em nosso coraçãozinho, para habitar em nosso coraçãozinho, ele vem, ele faz morada em nós. Amém? Soberano amado Deus, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra, Pai, que nos adverte, amado Deus, nos adverte contra o pecado. E a tua palavra, Deus, também fala que o Senhor pune o nosso pecado também, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por cada criança, Pai, que vai ouvir esse vídeo, vai assistir, Pai. Amado Deus e bondoso, Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo, agora agradeço. Amém. Senhor, estou aqui, arrependido por tudo que fiz. Perdoa os meus pecados, me limpa de toda maldade, por achar que eu mereço ser ouvido por ti, pelas boas coisas que faço e não pela tua graça e bondade. Eu entendi que os meus pecados me afastam de ti, me atrapalham minhas orações de serem ouvidas por ti. Me arrependo, me arrependo, me arrependo, Senhor. Me arrependo, me arrependo, me arrependo, Senhor. Me limpa, me purifica. Confesso a ti todos meus pecados.